Fala pessoal, tudo certo? Programador Will na área, e nesse vídeo nós vamos fazer um algoritmo de inversão de texto. É isso aí, a pessoa vai digitar um texto, o usuário digita um texto, ou números, ou seja o que for, e ele vai aparecer de forma invertida, tá? Esse exercício foi pedido por um usuário aqui do canal, por um inscrito, tá? Que ele pediu, ó, para fazer um algoritmo para inverter a ordem de um determinado número positivo de 2 dígitos. Ok. Agradeço aqui ao Marcos Alan, né? E eu vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer um algoritmo que pegue qualquer texto e inverta, seja números, seja número negativo, seja texto de verdade, né? Texto, no caso, palavras. Vai aparecer tudo invertido, ok? Então, antes de mais nada, pessoal, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comentem como fez o Marcos ali, deixando sugestões de algoritmos para a gente resolver. Esse algoritmo aqui, conforme eu já falei no outro vídeo ali do primeiro algoritmo que a gente fez aqui de como contar caracteres de uma palavra, enfim, é de forma falada, tá? Estamos fazendo agora algoritmos só com execuções faladas, para o pessoal que precisa ainda aprender um pouco mais dessa ciência, dessa doce ciência que é o desenvolvimento de algoritmos. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer para que a gente comece o algoritmo? A gente tem que pedir para o usuário digitar um texto, ou uma palavra, ou um número, seja o que for, né? Então vamos pedir isso para o computador. Eu vou dar um escreva L aqui, vou dar um outro escreva L, lembrando que o escreva L significa que eu estou falando para o computador para ele escrever numa linha e pular uma linha. No caso aqui, como eu não botei nada, ele vai não botar nada na linha, vai deixar em branco a linha e vai pular uma linha, tá? Eu vou botar aqui o título, vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inversão de texto. Vou colocar assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Tá, beleza, dou mais um escreva L, para não ficar a tabulação lá em cima, colado no nosso prompt de comando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pedir para o usuário, eu mando o computador escrever na tela, computador escreve na tela e mostra para o usuário. Por favor, digite um texto, ou vou botar assim, ó, uma palavra, texto ou números. E vou esperar para o usuário digitar e vou guardar o que o usuário digitar. Eu vou guardar aqui numa variável chamada texto. Ah, William, mas o número, assim, ó, tudo no computador é conhecido como string, ou seja, caracteres, até que você diga o contrário. O que isso quer dizer? Que o número, por exemplo, o número 35, os números, tá? Assim como os textos, eles são tudo reconhecido como strings, caracteres, até que você diga para o computador o contrário. Então, aqui a gente está determinando que tudo que o usuário digitar vai ser um texto. E já vamos até declarar então aqui em cima, ó, que texto é uma variável que vai esperar caracteres, no caso, strings, que nem nas linguagens de programação, JavaScript, C, C++, enfim. Ok, seguindo, dou mais um escreva L, eu vou deixar aqui um escreva L para pular uma linha, para ficar tudo separatinho, bem bonitinho. Bom, qual é o próximo passo agora? Pessoal, toda vez que tu digitar alguma coisa, por exemplo, se eu botar aqui o William, tá? Esse William, o W está na posição 1, o I está na posição 2, o L está na posição 3, o outro L na posição 4 e assim vai indo. Ah, mas nas outras linguagens de programação começa em 0. Concordo, mas no Visual Egg é diferente. Tá? Não é assim, ó, é diferente a questão de como é distribuído as posições de cada caractere. Mas o raciocínio é o mesmo. Por exemplo, se tu pegar um JavaScript, por exemplo, o W está na posição 0, o I na posição 1. Só muda que começa em 0. No Visual Egg tu vai começar em 1. Então o que a gente pode determinar? A gente pode determinar o comprimento do texto que a pessoa digitou. Tá? Inclusive, a pessoa quando dá espaços também é reconhecido como uma string. O espaço é reconhecido como uma string. Então o que nós vamos fazer? Vamos guardar numa variável chamada tamanho o comprimento do texto que a pessoa digitar. Não dá bola aí que está passando o carinha aqui do gás aqui, então nem bola pro barulho. Então aqui na variável tamanho a gente vai guardar o comprimento do texto que a pessoa digitou. Por exemplo, se a pessoa digitou, que nem eu falei ali, ó, o William tem 2, 4, 6, 7 espaços, então ele tem 7
espacinhos, tá? O comprimento dele é 7. É isso que a gente vai guardar na variável tamanho, o comprimento do texto que a pessoa digitou. Ok, seguindo o raciocínio, agora tu vai dizer assim, tá, como é que eu vou inverter o texto que a pessoa digitou? Muito simples, vamos usar o nosso para, ou também conhecido como for. Vamos botar assim, ó, para i de tamanho até um passo menos 1, faça, computador. Nossa, William, agora buguei. Gente, é a mesma coisa que isso aqui, ó. For, lá no JavaScript, let i igual a tamanho, ou seja, o i vai começar valendo o valor do tamanho, ponto e vírgula. Enquanto o i for maior ou igual a 1, eu vou fazer que o i vai decrementando, ele vai diminuindo de 1 em 1. É a mesma coisa. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só. Eu falei para vocês que, por exemplo, a palavra ele tem assim os espaços, olha aqui. O W está no 1, o I está no 2, o L está no 3, o outro L está no 4, o outro I está no 5, o outro A está no 6, o M está no 7. O que isso quer dizer? Que eu vou começar, eu vou pegar, por que eu botei tamanho? O tamanho aqui, por exemplo, ele está valendo 7. Então o I vai começar valendo 7. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o M aqui, ó. Eu vou escrever o M primeiro na tela, vai bater lá embaixo, vai voltar, porque como eu dei passo menos 1, significa que ele vai decrementando de 1 em 1, menos 1, né? Aí depois, quando ele for 6, eu vou escrever o A na tela, quando o I for 5, eu vou escrever o I, e assim por conseguinte. Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar aqui, ó. Pera aí, deixa eu apagar. Ah, William, mas e aí como é que eu faço? Calma, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar uma funçãozinha do Visual Egg que eu usei no exercício de empresa, inclusive, que é teste de empresa para Python, que é a contagem de caracteres, o número de repetições de cada caractere num texto, numa frase, que é a função copia. O que a função copia faz? Ela pega a palavra que a pessoa digitou, no caso o texto. Eu vou pegar aqui, ó, o i na posição i, que é na posição, por exemplo, 7, começando aqui, se fosse o William, na posição 7, e eu vou pedir para ele copiar de uma em uma letra. Se eu quisesse, por exemplo, assim, ó, olha aqui, deixa eu dar aqui, o William, ok? Por exemplo, peguei na posição 7, começou aqui, ó, posição 7, e eu mandei escrever, copiar só uma partezinha, ou seja, só o M. Se eu, por exemplo, pegasse e botasse 2 aqui, ele ia escrever o AM, porque ele pega da posição e anda, tá? Mas no caso aqui, ele não vai pegar o AM porque ele anda para frente, então no caso vai ficar vazio. Só que, por exemplo, se não fosse de tamanho até 1, se fosse de 1 até tamanho, ele pegasse, por exemplo, W aqui, se eu botasse 2, ele ia escrever o WI. Se eu botasse, por exemplo, 3, ele ia escrever o WI3, sempre de 3 em 3 no caso, tá? Mas como eu quero de 1 em 1, eu quero letra por letra, começando lá da última até uma coisa, até o início, então deixamos assim. Ele vai escrever na tela e vai mostrando para ti todo o texto invertido. Deixa eu botar aqui agora, deixa eu voltar aqui, tá. Agora é o seguinte, vamos testar, mas antes disso nós temos que declarar as variáveis. Já declaramos a variável texto, vamos declarar a variável tamanho e a variável i, elas vão receber números inteiros, isso mesmo. Tá, agora vamos então executar tudo certinho, a gente declarou aqui as variáveis, e agora o que a gente vai fazer? Vamos executar então o nosso algoritmo, apertando F9. Aqui, ó, vamos aqui, tá aqui, vamos ver, olha, vamos digitar o William, vamos botar ali, o William, tá ali, pessoal, ó, invertido, ó, W-I-L-L-I-A-M. Vamos, por exemplo, agora, ele deu ali um, deixa eu dar um escreva L aqui, que nós já vamos botar os nossos comandos para repetir o programa. Deixa eu botar aqui, vamos colocar, por exemplo, 320, vamos botar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ali, pessoal, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer ver? E lembra que eu falei que o espaço também é reconhecido como string? Então, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó. Vamos colocar o William, a Nana, programador Will. Tá ali, pessoal, ó, tudo invertido, com os espacinhos, tudo certo, ok? Vamos colocar aqui, vamos fazer o nosso do while para o nosso programa que eu sempre coloco para ficar bem completinho. Então vamos fazer aqui, ó, repita, computador. Deixa eu botar aqui, vamos botar aqui,
até... Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó, um limpa tela. Para quando... Não, vou botar o limpa tela depois. Vou botar aqui, ó, escreva. Deseja repetir. Ou seja, ele vai escrever na tela para o usuário, perguntando se o usuário quer repetir. Aí eu vou guardar esse dado aqui que o usuário vai digitar numa variável chamada repete. Dou um escreva L, mando limpar a tela para ficar bonitinho, até repete for igual a N minúsculo ou repete igual a N maiúsculo. O que isso quer dizer? Que esse programa, esse aqui é o do while, se chama do while. Ele vai repetir primeiro, ele vai já entrar no programa, vai começar a fazer o programinha. Quando ele chegar, que ele finalizar aqui, que a pessoa digitar, aparecer o texto invertido, ele vai mostrar uma pergunta assim, ó, deseja repetir o programa? Aí a pessoa vai escrever, né? A gente induz o usuário a digitar S ou N. Ah, William, mas se ele digitar, por exemplo, Y, vai repetir, ou sei lá, X, vai. Mas a gente pode também determinar isso, mas não é o intuito agora a gente fazer tamanha, botar mais código para isso. A gente só induz que o usuário tem que digitar S ou N. Se ele digitar um N minúsculo ou um N maiúsculo, o programa para de se repetir. Enquanto não for N minúsculo ou N maiúsculo, ele vai ficar se repetindo. Vamos fazer um teste? Agora nós temos que declarar aqui, ó, que a repete também, né? A variável repete também é de um caractere. Então vamos colocar aqui, ó, vamos começar aqui. Vamos lá, o William. Tá ali, ó, deseja repetir. Eu vou botar S, ó, de novo. Vou colocar aqui, ó, Cris. Tá ali, ó, repetir. Vou botar não. Ah, mas ficou grudadinho ali, né, William? Daí ficou grudadinho. Nós temos que botar um escreva L aqui, ó, porque ele tá grudando depois que mostra o texto. Então nós vamos botar mais um escreva L aqui. Vamos usar o nosso F9. Ali, ó, deixa eu botar agora aqui, ó, por exemplo assim, ó, mole. Ali, ó, tá ali, ó, mole, tá? Não ficou grudadinho. Ok, pessoal? Então esse aí foi um exercício bem legal de inversão de texto. Agradeço ali ao nosso inscrito ali por fazer a sugestão. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe aí com seus amigos para o canal poder pegar mais engajamento aí, crescer e ajudar mais pessoas, porque o algoritmo ele está sempre presente em qualquer curso técnico, qualquer curso superior, é sempre a primeira coisa que se aprende. Então, e normalmente, praticamente quase todo o tempo, se usa o Visual Ec. Ok, pessoal? Agradeço aí a paciência, até a próxima.